questão do gráfico aí, para mim o Bitcoin claramente está fazendo uma acumulação, né, lateral, em cunha. Só que, cara, eu achei que essa semana ia estourar o suporte semanal e ainda não estourou, né? Não estourou o suporte semanal, aqui é uma resistência que age hoje como suporte. Se a gente romper essa linha branca aqui, ó, é alta infinita, tá? Nessa reversão julho é alta infinita. Se a gente perder esse 25 mil dólares e bater 22, aí é queda infinita mesmo. Aí a gente vai entrar em tendência de baixa semestral. O suporte ainda não foi perdido, ele foi perdido temporariamente na quarta-feira, mas ele agora conseguiu recuperar um pouco de alta, né? Mas essa linha aqui me chama atenção, ó. Essa linha de tendência de baixa, rompendo ela é alta, né? Daí o Bitcoin pararia de ir contra o que o mercado tradicional está fazendo e começaria a subir junto com o mercado tradicional, tanto na Nasdaq quanto o S&P 500. Inclusive o S&P 500 e Nasdaq eles entraram em tendência de alta, né? Porque eles superaram aí regiões importantes. Ó, eles superaram a região 68 de FIBO, então a alta continua. Só que o que coisa bizarra isso, né? Desde abril, de 20 de abril, as criptos começaram a derreter, principalmente as altcoins. Principalmente o derretimento, quando eu digo derretimento rápido, derretimento violento, foi promovido pelas altcoins, né? Depois o Bitcoin e o Ethereum começaram a cair também, mas o Bitcoin e o Ethereum estão caindo aos pouquinhos, eles estão caindo de escadinha, né? Isso me preocupa um pouco, porque já deveria, na minha opinião, já deveria ter caído violento já, e tá enrolando essa queda, então isso dá base para uma sustentação de um suporte interessante. E também essa divergência entre o S&P 500, as maiores empresas dos Estados Unidos subindo, as Big Techs também subindo, enquanto que as altcoins elas seguem derretendo. Então eu achei muito estranho que o mercado cripto está indo na direção oposta, mesmo com o dólar se desvalorizando, porque geralmente quando o dólar se desvaloriza, as criptos também se valorizam, né? Então eu tô achando muito estranho esse movimento. Tô bastante preocupado com semana que vem. Semana que vem. Mas Se, um se, se não ponto tiver interessante, estouração no Augusto, sábado de novo. Pode falar, Caio. um ponto interessante desse fato aí é que, né, assim, se a gente pegar do começo do ano até agora, o Bitcoin subiu uns 60%. 55%, Isso, 60%. Né? isso. Até agora, Subiu aí 100%. topo, não. Tá. Até agora dá 60% por aí. Até agora vai dar uns 70%, 60%. 50 e pouco. Ó, 65%. Pô, 65%. O S&P tá subindo o quê? Uns 13, 15, por aí, Igor? No ano? O Ethereum tá subindo uns 55% no ano. O S&P 500 tá subindo de janeiro aí, ó, até agora 17%. Porra, bom pra caralho. É. Hoje ele tá Só, dando só, uma que, paulada. só que é um mercado Ele muito rompeu o maior, né? topo, hein? Por isso que o percentual é menor. Como é? Desculpa te interromper aí, Caio. É que o percentual, só que o percentual é menor só porque o tamanho do SP 500 é muito maior, né? Não, O com Caio certeza, tá muito mudo. maior. Muito maior. Com certeza, muito maior. Agora a questão é que tu acha que tem a possibilidade dele romper o topo aí, não? O S&P? Eu acho que tem, mano. Do jeito que ele tá indo aí. Eu acho que do jeito que a velocidade tá indo, sim. E eu acho que ele vai. E eu acho que do mesmo jeito que quando eles pararam de elevar a taxa de juros lá antes da recessão de. Eu vou te dar um palpite meu, tá? Isso é só uma opinião minha, eu posso estar 100% errado. Quando o Fed interrompeu a elevação da taxa de juros, a gente teve uma alta violenta no S&P 500 na época, não existia o Bitcoin, tá? O Bitcoin surgiu depois de 2008, principalmente em janeiro de 2009, quando foi feita a primeira transação do primeiro bloco, né? Então aqui não existia Bitcoin nesse período, né? Então eu não posso dizer o que vai acontecer com o Bitcoin, mas o S&P 500, quando paralisaram a taxa de juros, percebam como ele tinha ensaiado, né? O S&P 500 cair exatamente na situação que nós estávamos agora. E quando o Fed chegou e parou de elevar a taxa de juros, simplesmente falaram, não, a gente vai interromper a elevação, o S&P 500 estourou o topo anterior e continuou subindo, só que ele nos empurrou para uma grande bolha. E a alta que eu vejo hoje
no S&P 500, na Nasdaq, ela é injustificada, na minha opinião, e eu acho que ela é uma alta semelhante a essa alta de 2006, 2007, pré-recessão. É uma alta de bolha. E isso é um pouquinho assustador para mim, porque pode ser que a gente esteja vendo o mercado cripto caindo antes, antecipando o movimento que vai acontecer no futuro com as maiores ações. Por que aconteceu? Enquanto que a gente começou a ver as taxas de juros deu o pivô do Fed, né? Até por isso que eu ia perguntar para o Igor se isso que o Fed já é pivô. Eu acho que não, porque eu acho que eles interromperam e avisaram que vai subir mais taxa mais para frente, né? Mas naquela época eles fizeram o pivô do Fed. Isso aqui foi o pivô do Fed, ó, pessoal. E aí, quando a taxa de juros sai da contração econômica, que lá na época eles estavam com contração econômica também, e eles começaram a fazer a redução da taxa de juros, ou seja, a taxa de juros continuava subindo, continuava ali existente, mas ela estava diminuindo. Nós tivemos um derretimento violentíssimo, que daí deu a quebradeira lá naquela época do setor imobiliário. Eu não sei se o setor imobiliário hoje ele quebraria, como quebrou naquela época. Eu acho que hoje eu acho que o mercado ia ficar insolvente mais pelo tamanho da dívida do crédito futuro que os americanos estão assumindo, enquanto que o desemprego está aumentando, entendeu? Mas essa é uma tese minha, posso estar totalmente enganado. Mas o meu medo é o seguinte, o meu medo é essa alta que a gente está vendo no S&P 500 e Nasdaq hoje, ela é uma alta normal mesmo para provocar um ciclo de retomada de alta como o anterior, que é o que do S&P 500 é secular, ou ele está fazendo isso daqui, ó, ele está subindo isso daqui para que chegue lá em janeiro e dezembro do ano que vem, janeiro, né, do ano que vem, e comece a fazer isso daqui. Então, a minha preocupação é ser uma alta de bolha, porque, cara, eu não consigo ver a justificativa para a alta sem ser uma alta quase como se fosse uma alta de manipulação, assim, para fazer as pessoas, ó, entra aí, tá tudo normal, tá tudo bem, e depois vem pedrada, sabe? Porque o normal era o Bitcoin subir e acompanhar o S&P 500, né? Mas não tá acontecendo isso, né? Então ele tá... eu achava, Caião, bem sinceramente, que se ele formar topo mais baixo aqui, ele seria como se fosse uma acumulação de longo prazo. Então, o que eu espero para julho, né? Eu espero que o S&P 500 comece a cair já em julho. Por exemplo, vem aqui, bate o topo, forma isso daqui, ele venha para cá, depois ele acumula e depois é alta infinita quando a inflação chegar a 2%, eles começarem a ligar as impressoras de dinheiro. Então, eu acho que ele está mais num padrão de acumulação lateral do que de alta, entendeu? Mas essa é a minha tese. Enquanto que no Bitcoin, eu acho que ele vai acumular em cunha. Ou seja, ele vai sangrar um pouquinho antes por causa das altcoins, que eu acho que as altcoins... Eu olho para as altcoins e eu olho para o tamanho total do mercado, cara, eu não consigo ver ele ter alta, porque ele já entrou em baixa semanal, né? Esse meu price action, esse meu setup, ele tem uma probabilidade de 90% de estar certo. Ele tem 90% de sinal de alta e de sinal de baixa estar correto. E recentemente, ele deu esse sinal aqui, ó. Que é esse sinal aqui, ó. Tá vendo? Então, enquanto que no Bitcoin nós estamos ainda, e no Ethereum nós estamos ainda apoiados em suporte, né? Que é os $25 mil, que é um suporte semanal. No total do tamanho cripto, ele já deu o sinal de venda para mim e eu não posso ignorar. Então, eu estou shortando altcoins desde 20 de abril. Eu estou shortando Ethereum e altcoins, no caso, né? Mas o Bitcoin não. O Bitcoin eu só compro e eu não vendo. E o que eu acredito? Durante essa acumulação, eu acho que o MACD que cruzou agora para baixo, ele vai trazer algumas semanas para baixo, mas ele vai inverter antes. Então, eu acho que a queda ela duraria até o final do ano, por exemplo. Uma coisa que poderia antecipar uma queda do S&P 500 e da Nasdaq. Porque entre junho e julho nós temos reversões majoritárias de tendência e também em dezembro e janeiro. Então, são esses dois períodos que eu estou de olho, assim, mas eu estou bem preocupado, porque como eu estou shortado em altcoins, eu não gostaria de ver o Bitcoin segurando em 25 mil. Eu gostaria de ver o Bitcoin perdendo os $22 mil. Porque ele chegando em $22 mil, para mim, é uma confirmação de continuação de baixa. Seria um semestre de baixa, né?
Porque nós tivemos um trimestre de alta e eu acredito em 9 meses de baixa. E aí seria a fase da depressão e depois disso as altcoins chegando próximo a zero, aí depois é alta infinita mesmo, né? Porque BlackRock vai entrar. De novo, eles já estão falando aí de entrar, né? Então, assim, eu ainda estou nessa dúvida se a gente realmente... Porque, assim, nas altcoins, eu acredito que olhando esse gráfico, só batendo esse gráfico aqui, eu não posso encontrar o meu setup de venda semanal. Ele indicou venda, cara, e todas as vezes que esse setup indica venda, ele realmente traz pedrada pela frente, sabe?